Olá, bom dia. Eu vou falar sobre o papel da técnica vocal na prática coral e este trabalho resulta da investigação desenvolvida no mestrado em Ensino da Música realizado na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. A problemática desta investigação está relacionada com o facto de muitos maestros ou diretores de coro não desenvolverem a técnica vocal adequada nos seus coros, o que pode influenciar os seus resultados, bem como as suas próprias vozes. Nesta problemática falamos de coros pedagógicos, mas também de coros não pedagógicos. A partir desta problemática surgiram então 3 questões para o estudo. Quais as consequências da permanência de uma técnica vocal adequada na prática coral? Qual o contributo de um correto aquecimento vocal para uma boa prática coral? E qual a estrutura mais correta de um aquecimento vocal? A fim de responder a estas questões, este trabalho governar-se-á por um conjunto de objetivos. Refletir sobre metodologias de ensino ou de prática coral, refletir e analisar a estrutura do aquecimento vocal, aplicar o aquecimento vocal nas aulas de coro do ensino especializado da música e analisar a posição dos jovens perante a implementação do aquecimento vocal nas aulas. A fundamentação teórica deste trabalho concentrou-se essencialmente na técnica vocal coral, mais especificamente nestes 2 tópicos principais: a influência do aquecimento vocal no sucesso coral e a estrutura do aquecimento vocal. Uma das habilidades mais importantes envolvidas no canto é a capacidade de respirar de forma adequada, de maneira a obter um som livre e ressonante. Através do aquecimento vocal são aprendidos, adquiridos e praticados os bons hábitos respiratórios. Com as técnicas de respiração adequadas, o seu coro atingirá então mais facilmente o nível de sucesso vocal. Outro dos contributos do aquecimento vocal é a uniformização das vogais, pois este aspecto é um dos maiores problemas derivados da mistura coral. A formação de vogais deve ser feita verticalmente e a falta de atenção a este aspecto resultará num coro com falta de consistência e uniformização de vogais. Assim, cabe ao diretor estabelecer a importância do aquecimento vocal nos ensaios, pois ele é importante pelas seguintes razões: estabelece o foco, prepara a voz para cantar, permite que os cantores se ouçam uns aos outros, estabelece prontidão física para cantar, estabelece hábitos respiratórios adequados, estabelece a uniformização das vogais e estabelece uma conexão com as peças que irão ser cantadas no ensaio. Relativamente à estrutura do aquecimento, este deve estar diretamente relacionado com as peças que irão ser trabalhadas posteriormente, incluir exercícios ao nível mental, físico, vocal, emocional e psicológico, ser planeado tendo em conta as exigências ou aspectos a trabalhar nas peças, variando sempre na escolha dos exercícios e compreender exercícios de relaxamento físico e postura, respiração, fonação, ressonância, dicção e expressão. Este trabalho insere-se numa investigação qualitativa, focando-se na análise da aplicação do aquecimento vocal nas aulas de coro dos alunos do ensino especializado da música e, posteriormente, no emprego de um questionário a esses alunos. Por fim, é realizada uma análise mais profunda do aquecimento vocal, bem como da sua estrutura. Então, inicialmente recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica referente à fundamentação teórica sobre técnica vocal coral, seguida da análise do inquérito. O inquérito foi redigido com o objetivo de questionar os alunos sobre os seus conhecimentos no que diz respeito ao aquecimento vocal e as suas posições acerca da realização do mesmo nas aulas de coro. Foram então realizados com base neste quadro e por isso divididos em 3 categorias. A primeira de caracterização dos inquiridos, a segunda de análise e exploração dos conhecimentos e a terceira de levantamento de opinião. O número total de inquiridos foi de 34, o total de alunos da turma, na disciplina de coro do ensino especializado da música. As 34 respostas incluem os alunos de 2 turmas, uma do 5º ano e uma do 6º ano. Portanto, alunos com idades entre os 11 e 12 anos, entre os quais 20 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Quando questionados sobre o conceito de aquecimento vocal, os alunos revelaram alguns conhecimentos sobre o tema,
destacando 5 aspectos principais. O aquecimento vocal é usado para aquecer as cordas vocais. O aquecimento vocal é um conjunto de exercícios úteis. O aquecimento vocal é uma preparação da voz para cantar. O aquecimento vocal é usado para melhorar a afinação dos cantores. E o aquecimento vocal é realizado para não danificar as cordas vocais ao cantar. Os inquiridos foram também questionados sobre o número de partes que o aquecimento vocal deve conter. Questão onde a maioria, 25 alunos, afirma que o aquecimento vocal deve estar dividido em 4 partes distintas. Relativamente à importância e utilidade do aquecimento vocal, 25 alunos consideram-no bastante útil, contrariamente a um que o considera pouco útil. Posteriormente, quando inquiridos sobre a relevância da realização do aquecimento vocal nas aulas de coro, 94% dos alunos consideram o aquecimento vocal relevante, pois este impede de danificar as cordas vocais, ajuda na obtenção de um melhor som e também é a base para uma boa afinação. Simultaneamente a estas respostas, 10 dos inquiridos revelaram respostas inconclusivas, na medida em que nada tinham a ver com a questão. Faça à questão: quais são os tipos de exercícios que achas mais produtivos? 11 inquiridos responderam relaxamento, postura, 10 inquiridos selecionaram a opção respiratórios diafragmáticos, 8 inquiridos escolheram a opção vocalizos e 2 alunos consideram mais produtiva a exploração de ressonâncias. Nesta questão, 5 respostas não foram consideradas, uma vez que era permitido selecionar apenas uma das opções e os inquiridos selecionaram 3. Finalmente, os inquiridos foram questionados sobre se estão preparados para a aula de coro depois de realizado o aquecimento vocal. Pergunta à qual 30 inquiridos responderam sim e 4 responderam não. Seguidamente, os alunos justificaram a sua resposta apresentando motivos como o aquecimento vocal auxiliar nas músicas que cantam durante as aulas de coro, mais confiança e segurança quando cantam e uma melhor afinação. Um dos inquiridos revelou que o aquecimento vocal não só não o prepara para as aulas de coro, como também não resulta em nada. Então, face à análise dos inquéritos, verifica-se que a maioria destes está de acordo em quase todas as questões, embora também hajam opiniões bastante divergentes. Ficou percebido que a maioria dos alunos compreendeu a importância do aquecimento vocal para a prática coral e considerou os exercícios realizados úteis, divertidos e produtivos. É também de salientar que as opiniões mais negativas correspondem aos alunos mais desinteressados pela disciplina. Relativamente à técnica vocal coral, pode concluir-se que esta é essencial para uma boa qualidade vocal e para um bom desempenho vocal de qualquer cor. Por essa razão, é importante que seja trabalhada e aplicada de forma correta. Então, o primeiro passo será a implementação constante da técnica vocal, mais especificamente, a realização do aquecimento vocal por parte dos maestros ou diretores nos seus coros. Por isso, é de salientar a importância da formação e a experiência vocal por parte dos docentes ou diretores corais, uma vez que o seu papel é fundamental, nomeadamente no que diz respeito à escolha dos exercícios a realizar, que devem ser selecionados de acordo com o tipo de cor em questão, mas também com as peças a serem trabalhadas posteriormente. Relativamente aos coros pedagógicos, de entre os quais aquele em que foi implementado o aquecimento vocal e posteriormente a análise dos inquéritos, é importante salientar a dificuldade em motivar todos os alunos para a realização do aquecimento vocal, facto em que mais uma vez será crucial a formação e a experiência vocal por parte dos docentes. No que diz respeito aos coros não pedagógicos, é igualmente importante a implementação da técnica vocal coral, principalmente porque, muitas vezes, estamos perante coralistas sem nenhuma formação musical. Perante estes coros, é extremamente importante a experiência e formação do diretor, que muitas vezes também é inexistente. Concluindo, na base de uma boa técnica vocal coral, que deve ser implementada em qualquer tipo de coros, está a pessoa do diretor coral, responsável por todo este processo, que implica uma boa seleção dos exercícios a realizar, tendo em conta fatores como a preparação vocal, não exagerando nas extensões
e como as peças que irão ser trabalhadas posteriormente. Estamos então. A Ana, entretanto, está online. Se alguém tiver alguma questão para colocar. Posso só fazer um comentário, se puder ser? Claro, claro. Boa tarde. Ana, antes de mais, parabéns pela apresentação e pela pertinência do tema, porque acho que é mesmo fundamental e desculpa, eu sou a Cláudia Souza, não sei que não me estás a ver, mas eu, apesar de ser de História da Música, tenho uma prática coral desde sempre e um dos meus instrumentos foi mesmo o canto e por isso acho que a técnica vocal é mesmo essencial e muitas vezes negligenciada. Eu gostava de perguntar a tua opinião, se calhar não tem tanto a ver com, por um lado tem a ver com o tema em questão, se achas que o ensino das classes de conjunto de coro se deviam ser dadas em exclusivo por os professores de canto, uma vez que os professores que têm a habilitação para a classe de conjunto nem todos têm a técnica vocal no seu currículo e que por vezes podem, mesmo sem intenção, menosprezar a técnica vocal, o que acaba por poder causar, mesmo que sem ser essa a vontade, causar os problemas vocais nos alunos, mesmo no imediato ou posteriormente. Obrigada. É assim, eu acho que não tem que ser exclusivamente os professores de cor, ou de canto, aliás, mas os professores que estiverem nas classes de conjunto, claro que convém que tenham alguma formação na parte da técnica vocal, nem que sejam formações, quer dizer, não precisam ter o curso de canto, não é? Mas que tenham alguma formação, algum conhecimento nesta área, porque realmente é importante e eu aqui não abordei tanto essa questão, se calhar, mas é que a técnica vocal seja aplicada nos coros, lá está, também falei aqui, nos coros pedagógicos, nos coros não pedagógicos, mas no pedagógico é muito importante. Isso não, nós temos que, infelizmente, não acontece.